não tem algum que seja quer dizer, a mulher não tem como ter câncer de próstata, né? Mas sim, o câncer de pulmão, por exemplo, é um pouco mais comum em homens, câncer de intestino, muito parecido, né? Não tem uma diferença extraordinária de alguns. Alguns é um pouquinho mais, um pouco menos. Por exemplo, câncer de bexiga é bem mais comum em homens, mas a prevalência é muito pequena, acaba não sendo razoável, mas o de próstata seria o mais prevalente disparado entre homens. O câncer de próstata, apesar de ser comum, é um câncer muito pouco letal. Tem poucas mortalidades, se a gente for olhar a mortalidade específica pelo câncer, próstata não é a principal. Pulmão seria muito mais, por exemplo. Ele pode causar alguns problemas maiores ou menores, até o tratamento dele às vezes causa problemas também, mas em termos de letalidade ele não é tão complicado, e em termos de conviver com a doença ou com o tratamento também não é tão complicado comparado com outros tipos de câncer, né? A próstata fica grudada na bexiga, né? E muito próximo dos órgãos sexuais e grudado também atrás no reto. Então, as complicações que vão dar são complicações anatômicas, grudado tanto na bexiga quanto no reto, ou em relação a distúrbios sexuais, né? São basicamente esses, desde distúrbios menores até distúrbios maiores, né? Aí dependendo de cada situação, de cada tratamento, de cada local, de como vai ser, aí tem uma gama muito vasta de sintomas. Não, para homem não tem um sinal específico que possa identificar e descobrir. O que tem que fazer é prestar atenção se está tendo algum sintoma diferente, né? Pode se manifestar geralmente sem sentir nada, e em alguns casos pode ter alguma dificuldade, ou dificuldade para urinar, ou sangue na urina, ou em algumas vezes dor na região, ou qualquer outro sintoma da própria região ali, mas não é recomendável se fazer algum rastreamento diferente, porque o rastreamento muda pouco a mortalidade. Então não tem uma coisa específica para se pensar antes. Só depois do diagnóstico aí tem tratamentos específicos e coisas que devem ser feitas e que aí pode mudar a história da doença. Então, a grande maioria dos casos são doença localizada na região ali. E grande maioria dos casos consegue curar, um percentual razoavelmente grande. E mesmo os casos que têm a metástase, a gente divide em metástase às vezes com menos quantidade de doença, algumas com mais quantidade de doença, e esses pacientes com pequena quantidade de doença conseguem viver por anos ou décadas com uma qualidade de vida basicamente normal ou muito próximo do normal. O PSA é um hormônio que chama antígeno próstata específico. O que é? Tira um exame de sangue, vai lá e vai dosar essa quantidade que tem de PSA no sangue, né? Se é maior ou se é menor, dependendo dessa quantidade, pode indicar que tem alguma anormalidade. Nem sempre é câncer, pode ser uma próstata crescida, pode ser uma inflamação, uma prostatite, ou pode ser câncer mesmo assim, né? Então, o PSA vai dosar essa quantidade de substância que a próstata está produzindo, que vai ter essa avaliação. E aí, sabendo que está normal, de acordo com as características, aí com o exame local, ou ultrassom, ou tomografia, ressonância, o que for, ou o próprio toque, aí se faz a investigação apropriada para aquela situação específica. Vamos dizer, é variável, mas a maioria absoluta é um crescimento muito lento, que demora anos e anos e anos, né? E grande parte das pessoas não vão ter nenhum tipo de sintoma na vida toda. E se a gente tem algumas séries até que falam que pessoas que morrem com, se não me engano, mais que 60 anos, grande maioria das pessoas, 2 em cada 3, tu faz autópsia lá, procura, tu vai achar um câncer de próstata lá. Só que a pessoa morreu outra coisa, nunca sentiu nada e nunca teve problema nenhum. E a grande maioria, o crescimento é lento, devagar, um ou outro caso, que aí é a mesma doença, mas se comporta de forma diferente. É um tumor que aparece, tipo, de uma pessoa jovem, já aparece cheio de metástases no pulmão, no fígado, principalmente no osso, né? Aí esses casos são diferentes, mas não dá para colocar numa regra que é tudo da mesma forma, né? Mas como a grande maioria é muito, a doença é mais indolente, é mais lenta, é mais devagar e dá menos sintoma e menos metástase, a maioria dos cânceres de próstata fica nessa característica. Por isso que se traduz na letalidade dele e na mórbida mortalidade, que é mais baixa. Aí também varia de acordo com a situação, né? Mas a maioria dos pacientes com estágios iniciais, que a gente chama de baixo risco, fazendo cirurgia ou radioterapia tem uma cura em torno de 93%. Esse é o nosso caso do dia a dia que a gente pega no consultório, pega no hospital, vê esses pacientes, que eles encontram e tem uma chance enorme de ficar curado da doença, né? Aí os casos de risco intermediário ou de risco alto metastático, as chances diminuem.
Mas os risco intermediário também, que é uma outra parte dos pacientes, também razoavelmente grande, muito maior que o metastático e avançado, também tem uma chance de cura razoável, talvez 80%, um pouco mais que isso, que se trata aí não só com cirurgia e radioterapia, com hormônio também. Quimioterapia é raro a gente fazer em paciente de câncer de próstata. Eu tenho, por exemplo, nesse momento eu tenho três pacientes fazendo quimioterapia para câncer de próstata, mas às vezes eu passo o ano que eu não tenho nenhum. Então, para ver como é raro a gente fazer isso. Tem tratamentos novos, comprimidos novos que pode ser usado, que não tinha antes, tem tratamentos em teste novo, tem imunoterapia em teste para câncer de próstata, tem medicamentos de classes completamente diferentes que não se usava antes, mas isso ainda são coisas pontuais. O mais básico e o mais habitual que a gente tem é cirurgia e radioterapia, e em alguns casos um pouco mais graves, o hormônio, que esse é o básico que a gente faz para quase todos os pacientes. Bom, a cirurgia se tira a próstata inteira, e além da próstata se tira a vesícula seminal que está em volta, e toda a gordura que tem ali, linfonodos, essas coisas que estão grudadas e tira num bloco só. A próstata ela serve para produzir um pouco do líquido seminal, causa pouca diferença, não tem uma diferença enorme na vida da pessoa, a não ser que tenha algum efeito local ali de sequela, de grudar mais o ureter, de ter dificuldade para urinar, ficar mais solta, mais presa a urina, mas não são efeitos em si da ausência da próstata, são efeitos da cirurgia da região ali que pode causar alguma morbidade local. Os casos assim que marcam a gente mais são os casos mais graves, porque a gente está tão acostumado a ver câncer de próstata que são mais simples, que trata, volta lá, vê o PSA tá bom, outro mês tá bom, outro mês tá bom, são o mais normal. O anormal é aqueles pacientes jovens, que a gente vê, tenho agora 2 pacientes mais ou menos desse tipo, já tive alguns anteriores, que esses assustam a gente, são pacientes de 40, 50 anos, que a hora que começa a doença tá cheio de metástases no osso, tá cheio de metástases no fígado, no pulmão, e esses a gente fica assustado e lembra deles sempre porque é muito fora do normal, é muito fora. Nesse caso a gente começa o tratamento com hormônio, às vezes em alguns casos com tratamento mais com quimioterapia no início, por ser mais grave, e quando não começa a gente sabe que vai fazer quimioterapia algum dia, e se tem uma chance razoável de pensar que esse paciente vai ter uma complicação do câncer de próstata. Então, uma coisa que não é comum a gente ver, e por isso a gente fica mais assustado e mais antenado. Sou o Kleber Daltoel, oncologista clínico, estou participando do Novembro Azul campanha Viva Mais. Viva Mais, uma campanha da Som Maior 48 e a Tribuna. Oferecimento: Santé Cirurgia Plástica e Medicina Integrada. Laboratório Búrigo, pode confiar. Unesc 50 anos, a nossa universidade. E Vitalis Farmácia de Manipulação.